Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro para falar sobre network estratégico no LinkedIn. Aqui a gente vai conversar sobre como transformar as conexões que a gente faz na plataforma com gestores e com recrutadores em conversas que podem gerar em oportunidades de trabalho e de emprego. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou a Poli Lopes, sou estrategista de presença digital e crio conteúdo para marcas e pessoas há mais de 15 anos. Também sou professora e palestrante, doutora em comunicação e cultura e co-host do podcast Qual é o PO. Como eu comentei na aula anterior, o LinkedIn ele se divide em 3 pilares. A gente começa pelo pilar institucional, que é o currículo, e que funciona também como a nossa apresentação profissional, mas ele depende de outros 2 pilares, que é a parte de relacionamento e a parte de conteúdo. Ambos, tanto relacionamento propriamente dito quanto o conteúdo, são fundamentais para que a gente faça esse networking de forma estratégica. Quando a gente fala de relacionamento, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o LinkedIn ele é como se ele fosse um grande café, onde as pessoas se encontram para falar sobre trabalho, sobre negócio, para socializar. A primeira coisa, então, é que se é uma rede de relacionamento e ela é social, a gente precisa socializar. Como é que a gente faz isso? Através da pesquisa. Então, coloquei aqui o print do mobile, onde a gente pode pesquisar pessoas e empresas de forma rápida, e ali clicando naquele ícone do QR Code, a gente gera um QR Code do nosso LinkedIn, que a gente pode salvar, usar em apresentações, compartilhar com as pessoas, e também tem uma área de escaneamento. A gente escaneia o LinkedIn das outras pessoas. Assim a gente otimiza, simplifica esse momento de conexão, especialmente em eventos presenciais. Pensando na socialização, a gente precisa levar em consideração que, se é social, a gente precisa interagir, a gente precisa conversar. O foco é construir relacionamentos que vão ajudar a melhorar a nossa imagem profissional. Também é importante apoiar e incentivar o diálogo curtindo e comentando os posts das nossas conexões. Não adianta ter um perfil atualizado, não adianta publicar conteúdo com uma certa frequência se a gente não conversa, se a gente não interage em outros posts. É essa interação consistente que ajuda a manter o nosso perfil ativo, que ajuda, inclusive, a entregar melhor os nossos conteúdos. E também nos posiciona como um membro bem informado, porque a gente está comentando coisas de outras pessoas, né? E acessível de uma comunidade de network. Para romper a bolha, ouvir novas histórias e se conectar com pessoas diferentes. A gente precisa fazer isso? Não, mas eu trouxe como um exemplo de proposição de interação e conversa. A gente tem um espaço muito importante que fica dentro do nosso perfil, mas que não depende da gente a existência dele, que é o espaço de recomendações. As recomendações funcionam como prova social de habilidade e conhecimento. Quanto mais pessoas recomendam o nosso perfil, maior a autoridade e a credibilidade que a gente constrói, ou seja, confiança, que, como eu falei na primeira aula sobre o nosso perfil, é fundamental para que as pessoas queiram fazer negócio com a gente, queiram nos contratar. É aquela coisa, né? A gente diz que o não a gente já tem, então por que não pedir essas recomendações? Mas assim, não é sair pedindo para todo mundo, é pedir com estratégia. A gente precisa valorizar diferentes aspectos da nossa personalidade profissional. A gente precisa pensar em pessoas para quem pedir que validem as competências pelas quais eu quero ser reconhecido. E muito importante, networking é dar para receber. Coloca na agenda uma data periódica para enviar recomendações, pensando em projetos em conjunto que tu realizou com determinadas pessoas, nas habilidades específicas que são demandadas para aquele contexto. Quando a gente endossa as outras pessoas, a gente incentiva a retribuir. E mais do que isso, quando a gente faz uma recomendação para alguém, a gente aparece no perfil daquela pessoa como uma conexão importante. Isso também colabora com a confiança e com a nossa construção de autoridade. Outra forma de fazer esse relacionamento é participar dos grupos. Eles aumentam a nossa oportunidade de networking. A gente vai na área de grupos, né, e escolhe grupos estratégicos por nicho de atuação. Ou seja, aquele cliente em potencial, aquela empresa em potencial, porque se eu quero me conectar, por exemplo, com o gestor de marketing de determinadas empresas, eu vou buscar
quais grupos ele participa. Eu vou entrar no perfil dele, vou olhar lá embaixo, vai dizer quais grupos ele participa, quais lideranças ele segue, e aí eu vou buscar, estrategicamente, me posicionar junto a ele. Ou então, a gente pode pegar grupos de competências que a gente quer desenvolver, focando em aprendizado, ou aquelas que a gente quer reforçar a autoridade. Importante, existem milhões de grupos. O que a gente precisa fazer? Entra no grupo, vê como é que ele funciona, ele tem conversas que valem a pena participar, as pessoas são de fato ativas dentro daquele grupo, entra e começa a participar. Participa das discussões, mostra a tua experiência, contribui com os teus insights. Porque, assim como as recomendações, grupo também é troca, grupo também é relacionamento. E aí a gente chega num ponto muito importante, que é a busca por conexões. Quando a gente é premium, a gente consegue filtrar também por nível de experiência, tá? Mas a busca para o usuário gratuito, ela já é muito boa. Ela permite que a gente encontre conexões em primeiro, segundo, terceiro ou mais graus. A gente pode selecionar por localidade, por empresa onde a pessoa atua. Essa busca aqui é uma busca de recursos humanos. Então, eu estou buscando por pessoas que atuam na área de recursos humanos sem uma localidade. Eu posso especificar, eu posso ir afunilando essa busca e encontrar pessoas para me conectar com elas. Conexão gratuita, do perfil gratuito, a gente pode mandar até 10 convites personalizados por mês. Então, é importante também ter esse planejamento, é entender quais pessoas a gente quer conversar, qual mensagem a gente vai mandar para elas. Eu vou falar melhor sobre isso na próxima aula, dando inclusive dicas práticas de como criar essas mensagens usando inteligência artificial. Aqui, nesse primeiro momento, é importante a gente ter em mente que socializar também é buscar por pessoas estratégicas. Outra questão muito importante do LinkedIn é que ele é um grande dedo duro. Quando a gente rola o nosso feed, a gente recebe notificações como essa, que a fulana gostou disso. Essas notificações de comentário, especialmente, vêm também por e-mail. O LinkedIn quer que as pessoas se relacionem, quer que a gente entenda a lógica das conexões e otimize isso para o nosso dia a dia, para ter melhores resultados. Então, se ele mostra o que a gente gostou, o que a gente comentou, no feed das nossas conexões, é importante, então, a gente ir lá e comentar. É tirar esse tempo também, colocar isso na agenda, faz parte da estratégia de networking, participar da comunidade, participar da rede. Então, eu vou pegar pessoas que são importantes para mim e com as quais eu quero ser vista junto, e vou comentar posts dela. Eu vou curtir, vou apoiar, vou escolher um post muito bom e compartilhar para os meus contatos. Isso vai fazer com que eu contribua com a minha rede, coloque conteúdo de qualidade de outras pessoas na minha rede, compartilhe junto a minha opinião, sempre é importante comentar, então mesmo que seja um compartilhamento, é importante colocar por que aquilo é importante. Por que tu entende que aquilo vai agregar para a tua comunidade? É uma forma de produzir conteúdo, usando o conteúdo dos outros, fazendo relacionamento e colaborando com a comunidade. Então, aqui a gente chega no pilar de conteúdo, que também é fundamental para o networking. A gente tem alguns formatos de texto, de posts que ficam, e cada um atende a uma necessidade. Então, quando a gente trabalha um carrossel de conteúdo, por exemplo, com cards, é importante subir ele em PDF. PDF é um formato que ele emula o carrossel do Instagram, com os cards lado a lado. Quando são muitas fotos, é legal a gente subir como imagem mesmo. Fica uma foto de destaque, outras menores, e a gente mostra a nossa rede de relacionamento, valoriza. A gente pode fazer enquetes, com as enquetes a gente busca a opinião das pessoas, a gente busca esse relacionamento. O vídeo, eu vou falar melhor sobre ele, né? Mas o vídeo hoje é uma grande estratégia do próprio LinkedIn. O LinkedIn está postando muito em vídeo, porque ele entende o vídeo como um bom conversor. Algumas vezes o LinkedIn pode penalizar, então é importante que a gente teste se a gente vai trabalhar o link com esse formato de usar a imagem do link mesmo, ou se a gente vai colocar o link nos comentários. A gente precisa sempre testar e avaliar. Outro formato de conteúdo que colabora com o networking, porque faz a gente chegar em outras pessoas e ser bem visto e construir essa autoridade, é a newsletter. Ela é uma forma de comunicação consistente e frequente para a gente falar sobre um assunto de interesse.
Os assinantes, eles recebem uma notificação, inclusive por e-mail, quando a gente publica um artigo. Ela aparece no meu feed de notificações do LinkedIn, ela aparece no meu e-mail, e quando eu estou rolando a timeline, ela aparece também. Então, a gente vê que ela dá muita visibilidade. E visibilidade impacta diretamente na forma como a gente se relaciona. Para criar a newsletter é simples, então tu vai colocar como se ela fosse um post, e aí ele vai te dar a opção de criar uma newsletter. A gente inicia uma audiência porque ele permite que a gente convide todas as nossas conexões e todos os nossos seguidores. A gente tem essa notificação rápida das edições, ela tem dados para a gente entender o desempenho de cada conteúdo, fazer comparações, né? Porque não adianta a gente trabalhar conteúdo sem trabalhar dados, sem trabalhar o impacto disso e entender o que funciona e o que não funciona. Qualquer usuário pode descobrir, ler e compartilhar. Elas ficam visíveis lá no perfil do assinante, que então é mais uma forma de divulgação, é mais uma forma de ter visibilidade, e quando a pessoa assina a newsletter, ela automaticamente passa a seguir o autor e receber as outras publicações dele. Falando nos vídeos, como eu comentei antes, o futuro do marketing B2B é nos vídeos. As funcionalidades de vídeo vertical, ela está ampliando, então isso nos permite, quando a gente trabalha de forma estratégica, perfis profissionais, por exemplo, no LinkedIn e no Instagram, a gente pode usar o vídeo quando ele é feito com uma linguagem que se adeque ao LinkedIn, aquele vídeo que estava lá no Instagram. Dá para levar de um para o outro, porque o LinkedIn quer ser um TikTok profissional, e por isso que está apostando na presença de influenciadores profissionais, dos grandes creators e de vídeos que viralizam na plataforma. É claro que, como eu comentei, a gente precisa ter atenção ao que a gente vai falar. Os conteúdos são diferentes, o objetivo das pessoas em cada plataforma é diferente. Então, se a gente trabalha profissional, aqui o vídeo tem que atender a essa necessidade. Eu não vou postar um vídeo da minha cachorrinha aqui, porque ele não vai fazer sentido. Por mais que no Instagram ele viralize. No LinkedIn, a gente tem uma ferramenta chamada SSI, que é o Índice de Venda Social, ou seja, que é entender o quão eficaz o teu perfil é na hora de estabelecer essa marca profissional, encontrar pessoas, contribuir, construir relacionamentos e, obviamente, ser encontrado. Aqui está eu vou deixar para vocês o link do SSI. Quando a gente conecta o nosso perfil e faz essa medição, ele vai nos dar os 4 componentes de uma pontuação. Como a gente estabelece a marca profissional, que é a forma como o nosso perfil está preenchido, localizar as pessoas certas, ou seja, aquilo que eu falei lá de buscar pessoas, ser ativo na conexão, é muito importante. Pode ver que a minha avaliação aqui ela está baixa, porque eu faço menos isso do que as outras estratégias. Mas interagir oferecendo insights, que é comentar nos posts, participar de grupos, ter essas outras atividades também é importante, e criar relacionamentos, que é se conectar com outras pessoas, então é aceitar os convites, interagir, curtir, né? Isso tudo entra nessa métrica aqui. Apesar de a minha nota ser 60 de 100, eu estou entre os 3% primeiros do meu setor e entre os 4% da rede, ou seja, eu estou tendo uma atuação muito positiva, eu estou lá no topo. Conteúdo precisa ter um gancho, fazer que a pessoa pense, eu preciso continuar lendo, assistindo, preciso saber mais, preciso seguir essa pessoa. Então, a gente começa com algo provocativo, começa com uma pergunta, usa hashtags de 3 a 5 são suficiente, entre as altamente relevantes para o conteúdo e aquelas de grande alcance. Tem um engajamento real, então o LinkedIn ele gosta de comentários profundos e compartilhamentos, porque ele quer discussões, ele quer trocas. Então, não adianta comentar no post de uma pessoa que seja importante para o teu network, só com legal. É importante que tu coloque as tuas ideias, que tu mostre que tu é relevante, que tu mostre que tu tem autoridade para fazer com que o teu perfil seja melhor visto e também que o teu conteúdo depois seja bem distribuído. E os conteúdos nativos. Então, a gente, num primeiro momento, os links externos, eles derrubam a entrega quando tu é um top voice. Isso acontece menos, mas até a gente construir essa rede, a gente precisa entender que o LinkedIn quer manter as pessoas dentro da plataforma. Então, quando a gente coloca links externos, a gente está tirando elas do LinkedIn, o tempo médio de uso delas vai cair. Então, eles não querem que isso aconteça. Mas a gente não precisa, diferente do Instagram, onde tudo que trenda, usar áudios em alta, isso bomba, a gente não precisa ser uma vitrine de trends, né? Obviamente que estar atento ao que
está sendo assunto no momento, é muito importante. Então, a gente vai lá na home do nosso perfil, olha as notícias em alta e entende o que é trend na rede, quais são os assuntos em alta no LinkedIn, né? E pode conversar sobre eles se isso fizer sentido para o nosso posicionamento, para o nosso negócio, para o nosso serviço. Se não fizer, talvez não seja para a gente. Vale avaliar, vale a forma, avaliar o teu planejamento de comunicação e o como tu te posiciona. Aqui tem 2 posts que foram vistos fora do LinkedIn de uma forma muito crítica, tá? Que é quando linkedizaram o Morango do Amor. Então, o cara foi lá e fez um post falando do Morango do Amor sobre que ele não é sobre doce, é sobre design thinking, go-to-market orgânica, criação de valor com sabor. Qual é o Morango do Amor da sua estratégia? Porque estava todo mundo falando de Morango do Amor, o pessoal do Festa Firma foi lá e riu, né? Tipo, então linkedizaram isso. Um post sobre o Ozzy, quando ele faleceu, falando que 5 coisas que o Ozzy me fez pensar sobre startups e a vida. Faz sentido? Faz. Precisa? Talvez não. Aí a gente precisa avaliar exatamente qual é o nosso posicionamento, o que a gente quer transmitir e quais são as conexões que a gente quer fazer com a nossa audiência. Se fizer sentido para tudo isso, talvez valha a pena fazer o post e entrar na trend, entrar no assunto que está em alta. Se não fizer sentido para tudo isso, talvez não. A gente precisa sempre avaliar, né? Embaixo de todos os posts que a gente faz, tem um botão chamado visualizar na análise, e ali a gente entra e vê quantas vezes o nosso conteúdo foi visualizado e quantos usuários foram alcançados. Essa métrica é muito importante para a gente entender que as pessoas estão recebendo o meu conteúdo mais de uma vez, e isso colabora com a lembrança da minha marca pessoal. E o conteúdo não precisa ser inédito, ele não precisa ser novo, a gente sempre tem os 3 R. A gente recicla, pega aquela publicação de melhor desempenho, por isso que é importante olhar para os números, e diz a mesma coisa de uma forma diferente. De repente, atualiza um dado, coloca um novo dado, um novo ângulo, traz um insight diferente, mas recicla esse post. Reposiciona com um ponto de vista diferente. Como é que o cliente contaria essa mesma história? Como é que o meu colega de trabalho contaria? Como é que o meu eu do passado, como é que a Poli de 20 anos olharia para uma coisa que aconteceu com a Poli de 40? Ou remexa, transforma um post longo num post curto, um comentário num post. O LinkedIn, inclusive, incentiva isso. A gente comenta, e comentários mais longos, mais densos, ele pergunta se tu não quer transformar ele num post. Então, pode ver que é um recurso que a própria ferramenta dá. Então, para a ferramenta fazer isso é importante. E quando a gente faz isso, ela colabora com a entregabilidade. Resumindo, o networking, através do conteúdo, ele passa pela nossa autenticidade. A gente precisa trazer a nossa voz, a intenção e a transparência. Usar verbos de ação, fazer com que as pessoas reajam a isso. Usar as métricas a nosso favor. Sempre compartilhar o nosso porquê que a gente faz as coisas. Usar palavras-chave do nicho para ser encontrado mais facilmente. Então, quando a gente volta lá para a aula 1, quando a gente pensa nas palavras-chave que eu quero ser vista, eu preciso que essas palavras-chave apareçam no meu conteúdo também, que elas apareçam nos meus comentários, porque tudo precisa fazer sentido. Usar dados do setor é uma commodity, qualquer um pode falar sobre dados. Agora, a experiência que eu tive conectada a esses dados, as histórias que eu vivi conectada a esses dados, isso é exclusivo, só eu posso contar. Os dados do mercado, as novidades, as notícias que vazam por aí, elas são um pano de fundo para o conteúdo, elas não são o conteúdo propriamente dito. Porque LinkedIn, em boa parte, ele é B2B, mas ele é 100% sobre pessoas. E confiança a gente não impõe, a gente conquista. É uma relação de confiança, e essa relação de confiança, ela se constrói entre as pessoas por trás das marcas. Por isso que a gente volta lá para o grande café, onde as pessoas estão se encontrando, e a gente vê que algumas pessoas estão caminhando sozinhas, outras estão conversando. Essas que estão conversando, elas já conquistaram a confiança das outras, e é isso que a gente precisa fazer para atrair as pessoas que a gente quer. Para fazer esse networking acontecer, a gente precisa transmitir essa confiança. Sempre lembrando que por trás de tudo isso tem um grande algoritmo, então a gente não vai fazer spam, não vai fazer clickbait, não vai prometer coisa que a gente não vai entregar, a gente vai focar nas discussões reais que gerem esses comentários profundos, vai postar em um horário que a gente consiga dar atenção aos comentários, não adianta usar o que
guru diz que é o melhor horário da rede, se tu não pode estar lá para conversar com as pessoas, para fazer o tal network. Como a rede é uma profissional, normalmente ela é acessada mais em horário comercial, então aí, você colocar o tempo na agenda, o meu post vai entrar, eu preciso estar disponível para conversar. Vou testar o link no post e nos comentários, analisar o resultado, fazer esse comparativo para ver o que funciona melhor na minha rede. Se tu quiser saber mais, inclusive como fazer esse planejamento de conteúdo, me chama para conversar. Eu estou disponível no LinkedIn, no Instagram, porelopes.conecta e também no WhatsApp. Eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês tirarem as dúvidas e, precisando, é só me chamar. Nos vemos no próximo encontro, então, falando sobre como fazer, na prática, essa conexão com os recrutadores, com os empregadores, inclusive com dicas de uso de inteligência artificial para isso. Até a próxima!